Bom, olá a todos e todas. Meu nome é Márcio Carneiro, sou professor do Departamento de Comunicação Social da UFMA e estou coordenador, do nosso programa de pós-graduação em comunicação na modalidade profissional, o PPG Compro. Esse vídeo, ele faz parte de um conjunto de conteúdos, que a gente tem produzido, que a coordenação tem produzido, para ajudar você, candidato, candidata, a fazer a nossa seleção, tá? O edital já está disponível, e uma das provas, que é a prova de projeto, ou seja, você tem que entrar com um projeto, na sua inscrição, às vezes gera um pouco de confusão, as pessoas têm um pouco menos de experiência, então a gente resolveu fazer esse vídeo através de uma conversa com outros dois colegas, tá? Sobre a prova de projeto, ou seja, como desenvolver um projeto para o nosso seletivo, tá bom? Então eu vou trazer para a nossa sala dois colegas do PPG Compro, professora Flávia Moura e o professor Ramon Bezerra. Aos dois, desde já agradeço aqui a participação, tá? E assim, a ideia desse vídeo é a gente trocar uma ideia, um bate-papo sobre a prova de projeto, sobre como desenvolver um bom projeto para participar do seletivo, tá bom? Professora Flávia e professor Ramon são docentes do PPG Compro e, inclusive, também fazem parte da comissão, de seleção, agora 2023, tá? Então, com certeza, as dicas, a experiência que eles vão trazer sobre a prova e sobre o projeto, para o PPG Compro, com certeza vai ser muito útil para você, candidato, candidata. Então, vamos começar, com a professora Flávia. Professora, vamos dizer assim, o candidato, a candidata, eles têm uma ideia, vamos dizer assim, eles têm um tema, na cabeça, mas como é que se sai de um tema, de uma ideia, para um projeto, para a nossa seleção? Como é que eu começo, eu, candidato interessado? De onde o que eu tenho que considerar? Como é que é o início do processo? Então, é um prazer estar aqui nessa conversa para a gente conseguir minimamente tirar as dúvidas dos candidatos, das candidatas que gostariam de participar desse processo seletivo. Há uma diferença, professor, entre um tema de pesquisa e um problema de pesquisa. Então, o projeto ele já tem que vir com essa perspectiva de perguntas que o candidato faça ao tema que ele escolhe para fazer. Essas perguntas, em geral, principalmente no nosso programa, elas estão no mundo, nos fenômenos comunicacionais que acontecem no mundo, que a gente chama na academia como pesquisa empírica, Então, é muito mais comum, ainda mais no nosso programa de mestrado profissional, você ter um trabalho de pesquisa empírica. Então, a dica primeira seria fazer esse exercício de problematização, de transformar o tema, o grande tema de pesquisa, em alguns problemas. E daí eu faço um exercício com os alunos de metodologia da graduação, que talvez valha a pena aqui, ficar como dica para quem está querendo construir um projeto. Que primeiro é fazer um brainstorm assim, de questões, Levanta várias questões, começa a perguntar. Sabe aquela coisa de pergunta de criança? Por quê? Para que serve isso? Perguntas, às vezes, mais simples, A partir dessas perguntas, você vai começando, então faz uma série de perguntas e depois vai tentando fazer uma hierarquização dessas perguntas, O que é principal? O que combina com o quê? Como que eu posso tornar uma pergunta mais interessante, mais complexa? Vai juntando grupos, agrupamentos dessas perguntas, e a partir daí você vai ter um norte. Aonde que eu quero chegar? Qual que é a minha pergunta de pesquisa? E daí eu já sugeriria neste exercício, desse brainstorm, vocês selecionarem 4. Uma seria a pergunta principal e 3 seriam perguntas secundárias. Isso é um rascunho para o projeto, Porque, na verdade, a pergunta 1 pode virar o objetivo geral e as 3 perguntas podem virar objetivos secundários. Fica uma dica aí. Só uma coisa, na elaboração dessas perguntas, a gente deve levar em consideração tanto o objeto empírico, então, eu trabalho numa organização,
né? Tem uma questão ali do trabalho que eu quero tentar resolver, alguma coisa de resoluções mesmo do cotidiano, do mercado de trabalho, ou então algo que esteja na teoria. Isso vale para quem está saindo da graduação, né? Porque quem já está no mercado há algum tempo, às vezes já está um pouco distante desse processo da teoria. Mas as perguntas de pesquisa também partem de categorias analíticas que são teóricas. Então, fica a dica que são essas duas vertentes ali que vocês podem ter como, né, levar em consideração para elaborar essas perguntas. Tá bom, professora, muito obrigado. Professor Ramon, considerando, claro, que a gente está no mestrado profissional, né, está lá no edital, né, esse projeto ele tem que endereçar também algum tipo de produto, né, produto é um termo, vamos dizer assim, um pouco amplo, né, para nós, por exemplo, né, um plano estratégico é um produto, né, um processo é um produto, uma melhoria é um produto, mas assim, com a sua experiência, o que você poderia falar para o candidato, né, para que, por exemplo, ele vai começar, vamos dizer assim, a partir do que a professora Flávia já colocou aí. Ele vai começar a partir de perguntas, relacionando isso com o ambiente de trabalho dele. Mas, assim, como é que no final das contas eu consigo converter, vamos dizer assim, essas primeiras questões e endereçar isso, né, para desenhar um produto, um processo, enfim, alguma coisa que tenha alguma utilidade prática, real, para uma organização? O que você poderia, professor, ajudar aí os nossos candidatos nesse sentido? Bom, eu diria que existem duas questões centrais, né, ao pensar nessa proposta de pesquisa, né. A primeira delas é o potencial de implementação dessa ideia. A segunda que eu quero apontar aqui é a relação dessa ideia que vai ser apresentada com o que já é trabalhado no programa. Eu vou explicar essas duas grandes ideias porque eu acho que elas são centrais e têm muitos desdobramentos. A primeira delas, o potencial de implementação, é pensar no seguinte: como vocês disseram, o nosso programa ele privilegia projetos de pesquisa aplicada, ou seja, pesquisas que vão responder uma demanda cotidiana, uma demanda que algum grupo da sociedade já percebeu. Então, a gente é óbvio, como disse Flávia, para você responder um problema cotidiano, você precisa de uma discussão teórica e empírica. E aqui no nosso programa a gente junta as duas. A gente, teoria e prática, no nosso programa são muito ligadas, né, como ficou evidente na fala dos dois professores anteriormente. Então, quando você for propor um anteprojeto, pensa assim: eu consigo, em 24 meses, que é o tempo de duração do mestrado, criar um produto, como disse o professor Márcio, para responder uma demanda da sociedade? Essa é uma das primeiras perguntas que você tem que se responder, porque pensa só, não dá para você ficar fazendo mestrado eternamente, são só 24 meses, então você tem que pensar numa solução para um problema cotidiano que você consiga construir em 2 anos. É claro, aí você não precisa se desesperar, porque, como diz lá no edital, é só um anteprojeto. Esse projeto vai ser melhorado, a gente está aqui, faz parte do nosso trabalho, aprimorar esse projeto. Mas quanto mais essa ideia ela consiga ser execuível no prazo de 2 anos, melhor. Mas o mais importante é pensar se essa sua ideia ela consegue ser implementada, porque não vale a pena a gente passar 2 anos investindo numa ideia que depois não vai sair do papel. Interessa para a gente sair do papel, entregar a resolução de problemas para a sociedade. E aí eu adianto uma outra coisa nessa sistemática, que é pensar soluções para grupos que, em tese, não poderiam ou que não podem pagar por isso. Pensar soluções para organizações sem fins lucrativos ou públicas, prioritariamente. É claro, não quero com isso dizer aqui que não possa ter. Você pode, por exemplo, querer criar uma metodologia que você vai utilizar em alguma experiência posterior sua, não tem nenhum problema. Mas essa perspectiva de ter clareza de qual público é importante, qual público vai se beneficiar do produto que vai gerar é fundamental. E pensar até que ponto você tem contato com esse público, até que ponto você consegue levantar esses dados, porque esse é um detalhe importante. Não adianta você vir com uma ideia que é muito, muito boa, ela é maravilhosa, só que ela não consegue
atender um público que você tem, com o qual você tem contato. Então, a gente fica com uma proposta que é irreal. Então, vamos tentar ter o pé no chão. E a outra coisa é a seguinte, quando a gente pensa nessa proposta, a temática estudada não é só no nosso programa, mas em todos os programas de pós-graduação tem um problema recorrente que eu vou aqui resumir chamando de temas da moda. São aquelas temáticas que todo mundo quer estudar naquele momento, o que é super compreensível, só que aí, às vezes, o candidato, a candidata, não conhece tudo que... Às vezes, o candidato, a candidata chega com uma novidade que tem alguém em outra área já estudando e tem uma solução melhor. Então, não faz sentido você dedicar 2 anos numa universidade pública para você fazer uma coisa que outra pessoa já está fazendo melhor. Então, isso indica a necessidade de você conhecer minimamente o campo que você quer pesquisar. Quem mais está estudando isso? É o aspecto que a gente coloca lá no projeto, né? da revisão e da análise bibliográfica. Porque você tem que saber quem já está falando sobre isso, o que já foi falado, de que forma, para que você possa saber se o que você está propondo é realmente útil e que a gente não vai ficar aqui enxugando gelo, tá? Então, isso é muito importante. Outra coisa nesse sentido do tema também é a gente tentar, assim, não é que não possa estudar temas que são do momento, pode e deve. A questão é sempre pensar, o que você está propondo sobre o tema é realmente interessante? Atende uma demanda cotidiana e que é execuível? A gente volta para o tema, para a questão que eu falei anteriormente. Então, não pensa assim, se o tema não é porque ele está sendo muito falado que não pode ser estudado. Pode, você só tem que saber fazer caber. E é esse que é o movimento, que é a costura do projeto de pesquisa, é isso. E uma outra coisa que eu falei no início, só para finalizar, tente pensar a relação dessa temática que você está propondo com as pesquisas dos docentes do programa. Isso tem no edital também. Porque senão você vai propor uma coisa que não tem ninguém aqui que possa realmente te ajudar. E aí não vale a pena. Então você tem que pensar também essa aderência da sua proposta às linhas de pesquisa e às pesquisas feitas pelos docentes. Ok, professor, muito obrigado. Bom, queria até pegar uma carona aqui no que Ramon acabou de falar, né? Falar um pouquinho desse conceito de inovação, né? Porque às vezes as pessoas pensam, né? Eu tenho que desenvolver uma coisa do zero, uma coisa que não existe ainda, uma coisa, né? Essa é a inovação disruptiva, né? Aquela inovação que muda o mundo, que nunca ninguém viu e tal. Ela é raríssima, né? 99% das inovações no mundo são inovações incrementais, são reconfigurações, melhorias, né? Combinações que ainda não foram feitas, e acho que vai muito ao encontro do que Ramon falou, né? Se você já tem algum tipo de conhecimento, se você já tem alguma proximidade com aquela temática, se é uma temática, por exemplo, que, sei lá, aflige a sua organização, né? Ou seja, você tem uma proximidade maior, com certeza você vai ter uma chance também maior de detectar as dificuldades, né, que aquela situação gera, né? Se não diretamente para você, mas você vai poder, de repente, conversar com pessoas daquela organização. Enfim, acho que é importante pensar num público alvo do seu desenvolvimento, né? Os possíveis beneficiários, né, desse projeto. Porque isso, quando aparece, isso para o avaliador, ele faz, né, essa lógica interna, ela faz uma diferença, né? E acho que o avaliador se sente mais seguro em recomendar esse projeto, justamente porque ele vê que a pessoa, né, primeiro, se preparou, segundo, como o Ramon falou, não está fazendo uma coisa só por fazer, o que está na moda, isso não nos interessa, né? Somos uma universidade pública, um programa profissional, então queremos sim desenvolver coisas, né, que possam ajudar, ser soluções, ou, enfim, de alguma forma colaborar, né, com as organizações, quando falamos aqui em organizações públicas, privadas, terceiro setor, né, sem problema algum. E a ideia é essa, quer dizer, não é só fazer para, né, aquela coisa que a pessoa fala assim, de desfilar para o jurado. Não é isso. A gente quer que o projeto seja desenvolvido, o programa é avaliado, né, justamente pela qualidade dos projetos, não só que entram, mas principalmente os que saem, né, os que vão depois, os que retornam à sociedade de alguma forma, os egressos também continuam conosco, nos ajudando na avaliação. Então, assim, a gente precisa muito, né, de um comprometimento real com esse desenvolvimento para que ele efetivamente possa, né, ajudar a sociedade e, ao mesmo tempo, colocar o programa como um interlocutor, né, com os diversos agentes da sociedade, né, nessa área. Ou seja, eu tenho um problema da área de comunicação, disso. Então, acho que a gente
A gente quer também que o programa seja esse interlocutor, né? Ou seja, que as demandas também cheguem para nós, justamente porque a gente tem um corpo, né, de docentes e discentes desenvolvendo projetos, e egressos também, né, desenvolvendo projetos reais, úteis, né, e que vão ao encontro das necessidades, né, da sociedade. Mas, professora Flávia, então, assim, né, essa estrutura, vamos dizer assim, qual seria, né, para o aluno, né, acho que está lá no edital, mas se você pudesse detalhar um pouco, a estrutura, né, básica, a espinha dorsal de uma proposta de projeto, né, para a seleção do programa. Você podia, assim, dar uma revisada nisso? Posso sim. Antes disso, só queria fazer um comentário que tem a ver com a estrutura, mas é uma dica também de relacionar arcabouço teórico com arcabouço metodológico. O que a gente vê muito em projetos que chegam, né? Eu costumo brincar com os meus alunos de metodologia assim: ninguém não vai inventar a roda. A partir das teorias que a gente está pegando para olhar o nosso objeto, esses teóricos fizeram pesquisa, em sua grande maioria. E daí vamos ver como que eles fizeram. E, às vezes, a metodologia está posta no caminho metodológico dos próprios teóricos que a gente escolheu. Então, há, às vezes, uma esquizofrenia de linhas, de áreas da comunicação, de formas de pensamento. Por exemplo, eu uso autores críticos da dialética marxista, tal, para pensar o meu arcabouço teórico, e chega lá na metodologia, ele está funcionalista, crítico, muitas das vezes. Então, há, às vezes, uma ruptura entre o que você construiu teoricamente e depois como você colocou essas categorias analíticas em operação, que essa é a metodologia, né? Então, na estrutura, como o professor Márcio me pediu, né, primeiro a gente tem que ter uma introdução. Nessa introdução é interessante não se alongar, mas assim expor um pouco o pesquisador, a pesquisadora, o candidato, a candidata, né, falar um pouco da trajetória de vida, de pesquisa, né, o que fez na graduação, se aquilo for interessante para amarrar a proposta agora para o mestrado. Também trazendo logo depois a questão. Na introdução, a gente tem que ter as perguntas, já o problema da pesquisa, encaminhando para os objetivos, né? Depois a gente vai ter um processo da justificativa, e essa justificativa, ela pode ter vários âmbitos, né? Pode ter um âmbito mesmo, como o professor Ramon falou, de uma solução de um problema real que está ali no meu cotidiano de trabalho, né? Então, a justificativa também é um lugar do projeto que a gente pode colocar pesquisas secundárias. Então, por exemplo, eu fiz uma pesquisa dentro do site do IBGE, e daí levantei alguns dados sobre aquele caso que eu estou trabalhando, né? Eu posso lançar mão de coisas que eu já fiz antes, mostrando que eu conheço um pouco esse contexto. Depois eu tenho lá a parte de objetivos, geral, específico, referencial teórico, esses caminhos metodológicos que eu reitero, é bom que eles conversem. Lógico que na metodologia, às vezes, pode ter alguma especificidade lá do próprio trabalho, né? Ok, mas assim, quando vocês forem selecionar as teorias, tentem ler esses textos da revisão bibliográfica que vocês estão fazendo para elaborar o projeto com um olhar metodológico. Como que esses autores fizeram? Às vezes essa é a saída. Sabe por quê, gente? Fica aquele texto lá na parte metodológica, um copia e cola, assim, esse trabalho é um trabalho qualitativo, interpretativo, não sei o quê, que não diz nada, né? Que muitas das vezes não diz nada do que você vai pretender fazer. Então, eu acho mais interessante a parte metodológica, uma parte descritiva das etapas do processo. Eu vou pegar isso, depois disso vou fazer isso. Então, faça uma descrição sobre este processo. Como o professor Ramon falou, é um anteprojeto, né? Os candidatos, quem entrar, né? Os que serão selecionados, terão oportunidades em sala de aula, depois com seus próprios orientadores, de ir burilando para se tornar esse projeto, né, execuível.
E depois a gente tem que ter um cuidado também, professor Márcio, com as referências bibliográficas, porque às vezes isso, eu cito um autor lá no meio do projeto, daí no referencial bibliográfico ele está num outro ano, né, numa outra obra, ou então eu tenho uma citação de um jeito, lá no final está de outro. Então é muito cuidado nesta forma, né, de revisar o projeto, porque isso já é um zelo de um trabalho científico que a banca também observa. Além, lógico, da redação, né? A questão ortográfica, os processos de sintaxe, de coesão, de entendimento do texto, eles são fundamentais para a gente também, né, na hora de observar, porque o projeto é o texto que vocês trazem para a gente, esse cartão de visita, junto com a prova escrita, que vai fazer com que a banca tenha subsídios para poder fazer essa seleção. Acho que é isso. Beleza. Professor Ramon, vamos dizer assim, né? É um concurso, é um seletivo, né? E cada fase é eliminatória, cada fase é classificatória, e acho que todo candidato, né, ele tem, claro, o interesse de se destacar nessa seleção, né, e tal. Então, assim, a minha pergunta para você, que tem uma experiência já grande na comissão, né, julgando projetos, o que, por exemplo, atrai a tua atenção? Que diferenciais, né, quando você avalia um projeto e aí, de repente, que itens, de repente, ou que situações, ou que, enfim, que tipo de configuração ou o que te atrai num projeto? O que faz um projeto? De repente você está com 10 projetos na mão e aí você olha 1, 2, 3 que você acha, bom, esses aqui eu acho que já se destacam e tal, né? Resumindo a história, pergunta, né? O que define um bom projeto? Um projeto que se destaca, vamos dizer assim, da média, né, do material que chega. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas o que mais me chama a atenção e para mim é objeto de destaque são... Porque a temática, que não é uma temática que não interessa se ela é nova, se ela é antiga, não é isso, mas como você conseguiu apresentar aquela temática e mostrar para a gente que ela é pertinente. Porque pensa só, a gente está rodeado por várias plataformas e a nossa sociedade tem vários processos óbvios que todo mundo conhece, mas no momento em que a gente vê uma pessoa que consegue pegar aquela situação corriqueira e apresentar para a gente de um ponto de vista que a gente diz, opa, isso é interessante, não tinha pensado nisso. Para mim, isso é o objeto de destaque mais importante, porque às vezes a ideia ela não precisa estar perfeitamente consistente, amarrada, como nós já dissemos várias vezes. É um anteprojeto. Mas quando o candidato ou a candidata consegue apresentar algo fora do lugar comum, fora do óbvio, eu acho que é o primeiro objeto de destaque. Repito, o que eu digo fora do lugar comum, fora do óbvio, é menos a temática e mais como você se propõe a abordar aquilo dali, além dos motivos que eu falei anteriormente, né? Porque eu costumo dizer isso sempre para os meus estudantes, né? Que assim, a gente tem muita dificuldade de ousar, porque por favor, não vou me entender mal. Eu sempre digo para os estudantes que é o seguinte: a gente precisa ter uma capacidade de descrição muito grande e de tentar reduzir os adjetivos e aumentar os substantivos. Acho que a gente pode resumir assim, que é o que Flávia estava falando. Lá na metodologia, ao invés de você citar ferramentas de análise que todo mundo cita, que parece que só existem 2 ou 3, né? Por que você não pega e diz, olha, eu vou fazer primeiro isso, depois aquilo outro? É mais simples do que você imagina. Não é necessário ficar se escondendo atrás de um pseudo-academicismo que a gente percebe na hora que o candidato ou a candidata não domina aquilo. Porque ele só escreveu 3 linhas para dizer isso é aquilo e você não percebe aquilo na proposta. Então, quando a gente tem uma proposta muito mais substantivada e menos adjetivada, não tem uma pessoa se escondendo atrás de conceitos que não cabem ali, porque você vê que a pessoa não entendeu. Então, tentem priorizar sempre a proposta empírica de vocês, a proposta, o potencial de aplicação daquilo. Eu acho que esse é o grande diferencial, porque depois que você é aprovado, a gente vai trabalhar com você para a gente aprimorar isso, como nós já dizemos, né? Então, em resumo, eu diria que é a capacidade de ousar mesmo, de ser criativo, de ser criativa,
Porque ousar não quer dizer sair do rigor acadêmico, pelo contrário, a gente tem que saber conduzir as mesmas coisas. E isso tem muito a ver com a ideia de inovação que o Márcio citou há pouco, né? Você inovar não é você trazer uma ideia que ninguém nunca fez, às vezes é uma solução pequena para um problema que todo mundo conhece. E isso pode ser inovador, considerando que vai instituir outros fluxos, outros sentidos. Então, pense de forma execuível, ancorada na realidade, ancorada no dia a dia, e tem que ser criativa a partir daí. Não tenha medo de ousar. E eu acho que é uma questão de coragem, de fato, porque isso, para encerrar, eu vejo muito pessoas que estão, às vezes, muito tempo sem fazer uma pesquisa, sem estudar matemática, e aí ficam se escondendo, ou escondendo a ideia atrás de conceitos, ou de ferramentas de análise que são consideradas mais importantes, ou mais acadêmicas, científicas, né? E é isso que precisa ser evitado. Seja honesta, seja transparente, para que a gente consiga perceber essa sua capacidade, sua criatividade e seu potencial de execução disso. E uma outra coisa importante, gente, voltando ao que eu falei da execução, né? Para mim isso é uma coisa muito importante. Acho que para todo mundo, né, de um programa de um PPG, né? Pensem sempre no seguinte: quando você faz o que Flávia disse, de descrever as etapas metodológicas, é muito mais fácil para você pensar em execução disso. O período que você vai conseguir fazer, se aquilo é real ou não. Então, tentem pensar sempre a partir dessa ancoragem. Então, tenham coragem, ousem, mas a partir da realidade, a partir do que é possível. Excelente, excelente. Bom, eu acho que a gente já passou aqui muita informação, né, para os nossos candidatos. Eu recomendo a todos, né, quer dizer, esse é um vídeo, mas lá no nosso site a gente tem uma sequência de perguntas frequentes, que de repente alguma dúvida que não foi esclarecida aqui sobre outra etapa vai estar lá. A gente tem alguns textos para ajudar a roteirizar, pensar, né, no desenvolvimento do produto. A gente tem dicas até de egressos e discentes que a gente pediu, né, o pessoal começou a publicar lá. Então, eu queria deixar para você, candidato, candidata, né, esse convite, né, para conhecer melhor o programa. Como já foi falado aqui, é importante que você veja os professores que estão no programa, as suas linhas de interesse, suas pesquisas, porque é natural, como o Ramon falou, né? Assim, de repente você pode trazer uma coisa muito legal, mas assim, quem vai te orientar? Quem vai ficar com você? Então, naturalmente, essa proximidade, ela não é definitiva, tá? Mas ela é um fator, eventualmente, para um desempate, né? Acho que é uma coisa bem comum, né, em processos seletivos para pós-graduação. Então, está lá no edital, né, os professores, seus interesses, as linhas de pesquisa, né, sobre o que elas tratam, né? Então, procure desenvolver um projeto que tenha uma sequência lógica, que parta de uma ideia, que recorte essa ideia, né? Temas muito abrangentes, né? Você não vai conseguir dar conta de abrir uma coisa, enfim, muito ampla. Então, procure um recorte, procure o que já existe sobre isso, né? O que a gente chama de a classe de problemas. Então, onde o problema que você está tentando resolver, com certeza, alguém já tentou, às vezes já existem coisas, né? Não pense também que para você fazer uma coisa de pesquisa aplicada, que é um lugar comum, é uma coisa que muita gente se engana. Eu preciso trabalhar com tecnologia de ponta, eu preciso trabalhar tem que criar um site, tem que criar um aplicativo. Não é isso de forma alguma. A gente tem projetos conectados à tecnologia, mas a gente tem vários outros projetos na área de direitos humanos, na área de acessibilidade, de empreendedorismo, de memória digital, de tecnologia, sim, interfaces com a saúde, enfim, a gente tem vários, né, caminhos para você desenvolver seu projeto, né, desde que, como já falamos, ele tenha essa intenção, né, de não ser apenas um item para você concluir a sua pós-graduação, mas algo concreto que eventualmente vai ajudar organizações, segmentos, enfim, algum grupo da sociedade, né? E a gente, claro, toda vez que um projeto nosso, um projeto que passou pelo programa, e já tem vários projetos, né, encaminhados para isso, de repente, eles começam a ser adotados, né? Ou para aquela organização, né, para a qual ele foi pensado, ou até para outras, porque tem projetos que têm uma aplicabilidade ainda mais geral, né? Isso é ótimo, porque várias organizações diferentes podem adotar. Então, para nós, primeiro, é um grande orgulho, porque passou pelo programa, passou pelo processo e continua o seu caminho, né? Fazendo o que a gente, vamos dizer assim,
está aqui para fazer, ou seja, formar recursos humanos na área de comunicação que possam fazer diferença no mercado, na academia, né? E ajudar, vamos dizer assim, a sociedade. Né? A comunicação hoje é um vetor que está envolvido em quase todas as atividades humanas, né? E justamente por isso problemas, né, onde a comunicação tem alguma interface também são muitos, tá? Então a gente precisa de gente capaz de lidar, pensar estrategicamente, né, e pensar em soluções viáveis e soluções que possam ser úteis, tá? Eu queria agradecer a professora Flávia, professor Ramon, né? Para você, candidata, desejo boa sorte, leia o edital com cuidado, leia os critérios de avaliação de cada uma das provas, porque é ali que você vai pontuar mais ou menos, né? E boa sorte, acompanhe nosso site, tá? E a gente espera vocês, se Deus quiser, no início do próximo semestre de 2023-2, lá no PPG Compro. Flávia e Ramon, obrigado, tá? E vamos aguardar essa turma aí para ver o que chega para nós, tá bom? Tchau. Deixa eu fechar aqui. Aqui já está.